Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Feche os seus olhos. Deus bendito, Deus amado, louvamos e engrandecemos o teu nome pela bênção de estarmos na tua casa, pela bênção de estarmos com nossos irmãos, pela bênção de poder te cultuar, elevar a ti nossos louvores e saber que o Senhor recolhe nossas orações e dá ordens aos teus anjos a nosso respeito. E agora estamos para ser abençoados com a tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor sempre nos traz à tua casa para falar ao nosso coração. Pedimos que nos prepare nesse momento. Tira de nós tudo que atrapalha, tira o cansaço, tira a preocupação, tira toda inquietação, toda frieza, toda incredulidade. Desfaz também, Deus, toda movimentação contrária à tua palavra. Não permita nenhuma manifestação, seja carnal e seja espiritual, que venha impedir o teu povo de usufruir tudo que o Senhor tem para falar nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Como lidar com nossos limites? Eu quero ouvir com os irmãos aqui um clipe musical que vai nos ajudar a entender um pouquinho daquilo que nós queremos passar para a igreja. Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor, e não há outro além de Ti. O meu Deus é o Deus do impossível, aquele que me sustenta, que me levanta. Oh, Senhor, venha em meu favor, favoreça-me, Deus. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, cante, eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra
destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus é impossível, declarei, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, me faz prevalecer. O Deus Somente do Tu és o Deus do impossível, Senhor. Oh, aleluia. Deus do impossível. Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor. E não há outro além de Ti. Que não desiste de um filho seu. O Deus do impossível. Esse texto diz para nós que precisamos fazer o que tem que ser feito enquanto é tempo. O livro do Eclesiastes é um livro que trata das coisas debaixo do sol. Então ele fala algumas coisas terrenas, humanas, que às vezes até nos assustam um pouco. Dizer que para onde nós vamos não há obra, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria, é quase dizer que depois da morte não tem mais nada. Ele está falando de uma perspectiva humana. Em Gênesis, Deus diz que os dias do homem serão 120 anos. E aquilo que Deus nos deu para fazer como projeto de vida tem que ser feito aqui na terra, no tempo que nós recebemos. Todo mundo aqui recebeu um dia de 24 horas, uma semana de 7 dias, um mês de 30 dias, um ano de 365 dias. Ninguém recebe mais do que isso. E Deus nos deu esse tempo como sendo suficiente para cumprir todos os propósitos dele para nós aqui nesse mundo. Constituir família, trabalhar, dormir, descansar, comer, cultuar. Dá tempo para tudo. Quando nós dizemos que não temos tempo para alguma coisa, simplesmente nós estamos dizendo, isso não é prioridade para mim. Mas nós estamos limitados nesse projeto ao tempo que Deus colocou para nós. Entretanto, apesar da exortação do texto para fazer tudo que nos vem à mão, ou seja, para fazer tudo que nós temos que fazer nesse mundo, ele diz que nós temos que fazer conforme as nossas forças, de acordo com as nossas forças, de acordo com as nossas limitações. Porque se nós não soubermos lidar com as nossas limitações, nós vamos provavelmente sair deste mundo sem poder dizer, como o apóstolo Paulo, que combateu o bom combate, que completou a carreira e que guardou a fé. Nós somos absolutamente limitados em um monte de coisa, mas nós servimos a um Deus que é ilimitado e que tem todo o poder no céu e na terra. Então nós precisamos saber lidar com os nossos limites, não deixar que os nossos limites impeçam que façamos a obra que tem que ser feita e, ao mesmo tempo, confiar no Deus Todo-Poderoso que pode nos fazer ultrapassar os nossos limites. Amém, queridos? A primeira coisa que eu quero compartilhar com a igreja é que todo homem é limitado. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 14, versículos de 1 a 5. Diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites,
além dos quais não passará. Todo homem é limitado. Nós precisamos aprender a lidar com nossas limitações. Nós temos limitações físicas. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Olha o que o pastor Paulo diz para o seu jovem discípulo Timóteo. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo tinha uma limitação física, uma enfermidade no estômago. Alguns de nós temos limitações físicas, às vezes defeito físico, até mesmo congênitos. Qualquer um pode sofrer um acidente, perder uma perna, um braço, perder a visão. E nós precisamos aprender a lidar com elas. E não deixar que essas limitações nos impeçam de fazer aquilo que nos vem à mão para fazer da parte de Deus. Nós temos também limitações emocionais. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 20, versículos de 1 a 4, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Grandes homens e mulheres de Deus tiveram medo, tiveram tristeza, tiveram ansiedade, limitações emocionais. Salmo 55 é o salmo da decepção. O salmista diz: se fosse o meu inimigo que se levantasse contra mim, eu me defenderia. Se fosse aquele que não gosta de mim, eu já esperaria. Mas é tu, meu amigo íntimo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, íamos em multidão à casa de Deus. Eu queria ter asa como a pomba, eu ia voar para o deserto. E ele diz: eu queria sumir, eu queria morrer. Tamanha decepção. Esse mundo é um mundo perverso, perseguidor, injusto. E volta e meia nós somos atingidos por situações que nos abalam emocionalmente. Casamento, filhos, finanças, trabalho, igreja, amigos. E o nosso coração se abala. Temos medo. Alguns chegam até a depressão, ansiedade, angústia, mágoa, ressentimento, uma série de problemas emocionais que podem chegar ao nosso coração e que, se nós não administrarmos, vai fazer com que a gente não faça a obra de Deus que nós temos que fazer. Nós temos também limitações materiais. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Paulo era missionário. Houve um momento em que ele esbarrou com o desafio dos recursos. Faltou dinheiro, faltou sustento. Ele teve que fazer bico, ele teve que trabalhar. Ele sabia fazer tenda, juntou com outros companheiros que também sabiam e foram fazer tenda para vender. Até que o recurso chegou por meio de Silas e Timóteo. Ele então deixou o bico de lado e foi se dedicar inteiramente ao ministério. Muitas vezes nós esbarramos com limitações materiais.
Alguns aqui já tiveram a experiência de ficar desempregado, de ter o benefício suspenso pelo INSS, aposentadoria cassada, uma falência na empresa, um calote, uma situação que nos pega desprevenido e que nos faz ficar amarrados pelo desafio dos recursos. Quantos missionários vão para o campo e voltam porque o recurso parou de chegar? Quantos projetos nós gostaríamos de fazer aqui na igreja que por enquanto está paralisado porque nós não temos recursos? Temos limitações. Na economia tem a teoria dos recursos escassos, que diz que as nossas necessidades são ilimitadas e os recursos são escassos. E que o desafio da vida é você satisfazer a maior parte das necessidades com os recursos disponíveis. Então, muitos de nós, inclusive como igreja, esbarramos em limitações materiais. Nós temos também limitações familiares. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Irmãos, não é um nem dois. São muitos pastores que têm que deixar o ministério por conta de limitações familiares. A mulher cisma que não quer mais ficar casada com ele, que vai embora. Os filhos começam a dar trabalho, enveredam nas drogas, enveredam na prostituição, enveredam na marginalidade, e ele agora tem que deixar o ministério para cuidar do filho. E tem que deixar mesmo. E isso pode acontecer com qualquer um. Acontecem algumas tragédias familiares que, por conta da família se desorganizar, ele tem que deixar de fazer a obra, porque realmente, se a casa está desgovernada, como é que ele vai governar a casa de Deus? E não é vergonha nenhuma. Tem que deixar o ministério, organizar a casa, depois voltar, quando dá. Limitações familiares. Porque famílias são 2, 3, 4, 5 pecadores debaixo do mesmo teto, e cada um deles com o seu próprio livre-arbítrio. Então nem sempre depende de nós que as coisas caminhem em harmonia na nossa casa. E até que as providências sejam tomadas e tudo volte ao eixo, às vezes nós ficamos limitados de fazer a obra de Deus. E nós temos também limitações espirituais. Ezequiel 47, de 1 a 5. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Todos nós precisamos reconhecer que, às vezes, estamos diante de situações que nos falta capacidade espiritual para resolver. O rio é fundo demais, não dá para passar. Por mais experiente que nós sejamos, tem situações que nós não sabemos o que fazer. E é o momento da gente dar um passo atrás, nos humilhar na presença de Deus e colocar na mão dele para que ele possa agir. Em Atos capítulo 19, mostra a experiência de 7 rapazes que foram tentar fazer algo espiritual sem estar devidamente capacitados. Os 7 filhos do sacerdote. Eles tentaram expulsar um demônio e eles não tinham capacitação espiritual
Eles disseram: demônio, em nome de Jesus a quem Paulo serve, eu vos esconjuro. E o demônio partiu para cima deles, deu uma coça neles, tirou a roupa, eles fugiram pelados pela rua. Tem hora que a gente tem que pedir ajuda. Se nós estamos diante de uma situação em que não estamos seguros, nós temos que pedir ajuda a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar para irmãos mais experientes que nós. Às vezes não só em questões espirituais de confronto direto com os demônios, não. Situações que às vezes vêm para a gente aconselhar. Que você olha assim e diz: eu não sei o que fazer. Aí você se aconselha com quem tem mais experiência que você. Porque nós temos limitações. Eu ainda não aprendi isso. Eu ainda não vivenciei isso. Eu não posso fazer no peito e na raça só para manter minha pose e meu orgulho. Eu tenho que entender que eu tenho limitações. E ninguém sabe tudo. Todo mundo que tem ministério na igreja sabe. Nós sabemos e fazemos algumas coisas que Deus nos capacitou. Tudo não. Por isso que o ministério de alguns se volta para a oração, o de outros para o evangelismo, o de outros para o ensino, o de outros para a pregação. Por isso a igreja é um corpo, onde os membros cooperam, cada um com o dom que recebeu do Senhor. Quando nós nos deparamos com uma situação que não é a nossa área, que não é o nosso chamado, o mais salutar a fazer é pedir ajuda e reconhecer que nós não temos condição. Ninguém vai conseguir fazer tudo e nem é para fazer tudo. Então, irmãos, só alguns exemplos para fundamentar essa minha primeira argumentação. Todos nós temos limites. E quando nós nos deparamos com nossos limites, ao invés de nos desesperarmos, de largar tudo, de pular no Paraíba, de se matar, a gente deve entender que nós somos dependentes de Deus para tudo. A gente deve se voltar para as palavras de Jesus em João: sem mim nada podeis fazer. Todo homem é limitado. Não pense você que você é super-herói, super-homem, mulher maravilha. Você tem limites. Por isso você tem que dormir, você tem que comer, você tem que descansar, você tem que estudar, você tem que ouvir, você tem que se preparar, você tem que buscar ajuda, você tem que ter um conselheiro. Você não foi chamado para fazer tudo sozinho, você não tem condição de fazer tudo sozinho. Nós temos limites. E quanto mais nós reconhecermos, respeitarmos e colocarmos diante de Deus nossos limites, melhor será para nós e melhor será para a obra que Deus nos mandou fazer. A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que os nossos limites não podem nos impedir de fazer a vontade de Deus. Vamos abrir Marcos, capítulo 14, versículos de 3 a 9. Diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Olha que coisa interessante aí no começo do versículo 8. Ela fez o que pôde. Nossas limitações não podem nos impedir de fazer a vontade de Deus. Se eu tenho 2 pernas, eu vou fazer X. Se eu tenho uma perna só, eu vou fazer o que eu posso. Se eu tenho faculdade, eu vou servir a Deus de tal jeito. Se eu estudei até a 3ª série, eu vou fazer o que eu posso.
Se eu tenho um carro, eu vou fazer a obra de Deus com o meu carro. Se eu tenho uma bicicleta, eu vou fazer o que eu posso. Se eu ando a pé, eu vou fazer o que eu posso. Se eu ando de ônibus, eu vou fazer o que eu posso. Eu não posso dar como desculpa deixar de fazer a obra de Deus por causa das minhas limitações. Não há limites em nós que possam nos impedir de fazer a obra de Deus. Eu não faço a obra de Deus por quê? Porque eu estou doente. Ora, a Bíblia diz que Deus afofa a cama do justo e o leito de enfermidade é uma grande oportunidade para falarmos do amor de Deus. Para os nossos colegas de quarto, para os enfermeiros, para os médicos. Eu ando de ônibus. Andar de ônibus, eu andei de ônibus até meus 30 anos de idade. Como nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus para aquele que está sentado ao nosso lado no ponto de ônibus. Muitas vezes as nossas limitações são portas maiores ainda para fazer a obra de Deus. Primeira coisa, idade não é impedimento para se fazer a obra de Deus. Aquilo que chega à nossa mão para fazer. Olha o que está escrito em 1 de João, capítulo 2, versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Eu sou muito novo para fazer a obra de Deus. Irmãos, na Bíblia teve um menino que com 8 anos de idade foi coroado rei de Israel, Josias, e foi um dos melhores reis que Israel já teve. Garoto com 12 anos estava matando gigante de 3 metros. Rapazinho com 16 anos estava sonhando os sonhos de Deus. E daqui a pouco era o primeiro ministro do Egito. Para com isso. Toda idade é idade para fazer a obra de Deus. Ou então você pode dizer assim, mas eu sou muito velho. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 2, versículos 36 a 38. Olha só, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Está muito velho? Está muito velho para orar? Está muito velho para jejuar? Está muito velho para falar do menino? Para as pessoas que não conhecem? Que é isso? Toda idade é tempo de fazer a obra de Deus. Claro, você com 84 anos, certamente a profetisa Ana, não subia morro para evangelizar. Certamente a profetisa Ana não fazia vigília no monte. Mas ela podia fazer aquilo que estava ao alcance das suas mãos. Ou seja, ela fazia o que podia. 84 anos. Ficou viúva nova. Ficou 7 anos casada só. Já estava com 84. Podia ter caído numa tristeza, numa depressão. Fiquei viúva, minha vida acabou. Fiquei viúva. Não tem filho para cuidar? Vou para a igreja. E ficava na igreja servindo a Deus, em oração, em jejum. Irmãos, que bom quando a gente é criado na igreja. Eu pude servir a Deus quando eu era criança. Eu pude servir a Deus como adolescente. Pude servir a Deus como jovem. Agora estou podendo servir a Deus na meia idade. Já estou virando a curva, vou fazer 50 já. Daqui a pouco está eu e minha esposa, de bangalinho, bangalinho. Vamos fazer a obra de Deus. E aí os filhos já estão criados, estão com a vida deles ganha, nós vamos ficar liberados para fazer a obra de Deus de outro jeito. Todo tempo é tempo de fazer a obra de Deus. Idade não é desculpa. Ninguém é novo demais, ninguém é velho demais para fazer aquilo que vem à mão para fazer. Só que você vai fazer conforme as suas forças. Pobreza não é desculpa para não se fazer a obra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus,
concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Profunda pobreza. Eles eram tão pobres que quando fizeram a coleta para ajudar os cristãos de Jerusalém, que estavam passando necessidade, o texto aqui dá a entender que Paulo falou assim: não, vocês aí da Macedônia não precisam não, porque vocês são uma igreja tão pequenininha, vocês mal fazem para vocês não precisam participar não. Diz que eles rogaram, eles imploraram para poder participar da coleta. E Paulo diz que a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Às vezes dá desculpa, eu não faço a obra de Deus porque eu sou pobre, eu ganho salário mínimo, eu ganho pouco. Vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, quem sustenta a obra de Deus são os pobres. Rico é a coisa mais difícil que tem você achar ver rico na igreja. Mais fácil você encontrar uma mosca branca de olho azul do que um rico crente, não é? E Jesus já tinha falado isso. Porque rico está muito ocupado. Quem sustenta a igreja são os pobres. Porque é muito melhor a gente ter uma pessoa que contribui com R$10 todo mês, de janeiro a dezembro, do que uma que vem aqui em janeiro, dá R$1.000 e desaparece, você não sabe quanto que ele vai dar. Porque o que sustenta a obra de Deus é regularidade, é fidelidade, não é a quantidade, porque a quantidade é Ele que manda. Quem faz a obra de Deus é gente ocupada. É a irmã com 3, 4 filhos, que trabalha a semana inteira, às vezes de doméstica, fazendo faxina, é que faz a obra de Deus. Porque o rico está muito ocupado, no final de semana ele vai para a casa de praia dele, para a casa de campo, vai passear. Então pobreza não é desculpa, porque sempre a obra de Deus foi sustentada pela oferta dos pobres, da viúva pobre, pessoas que se davam, que gastavam e se deixavam gastar pela obra de Deus. Então não dê como desculpa a pobreza, porque a pobreza na maioria dos casos é uma bênção de Deus para nós, que faz enxergar a nossa limitação e nos faz depender de Deus para tudo. Uma outra coisa, doença não é motivo para você não fazer a obra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10, um testemunho do apóstolo Paulo. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu não posso fazer a obra de Deus porque eu sou doente. Tem gente que fala assim: a minha doença. A minha doença. Que minha doença? Sei lá, tem doença? Você é dono de doença? Mas, gente, o pecado trouxe a doença. E nós somos pecadores de nascença. Você vai ouvir por aí uns camaradas dizendo que proibiu a enfermidade de entrar na casa deles, essas coisas assim. Mas isso não existe. Todo mundo fica doente. Se a gente não morrer de desastre, a gente vai ficar doente. Um dia vai morrer de doença. Na Bíblia foi assim. Eliseu morreu de doença. Timóteo era doente. Todo mundo vai ficar doente e vai morrer. Ou nós vamos ser arrebatados, ou vamos morrer de desastre, ou vamos morrer de doença. Tem uma outra opção? Não. Então ficar doente não é pecado. É natural. E muitas vezes Deus cura a enfermidade para mostrar: a última palavra é minha, hein? Agora eu fiz um exame e descobri que eu tenho essa ou aquela doença. Não vou sair.
me tira do louvor, me tira da escala, me tira do corpo de oficiais, porque agora eu estou doente. Isso aqui é o quê? Que a gente fica com pena de você? O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. E os estudiosos são quase unânimes em dizer que esse espinho na carne era uma enfermidade. E diz uma enfermidade nos olhos, por conta de alguns indícios bíblicos. Primeiro, pela própria cegueira pela qual ele se submeteu na conversão. Ele, quando viu aquela luz, ele caiu no chão, ficou cego 3 dias. Está lá em Atos capítulo 9, do 3 ao 8. Ele viu uma luz, ouviu uma voz, caiu no chão, ficou cego. Em Gálatas capítulo 4, versículo 15, ele diz assim, olha, vocês me amam tanto que se vocês pudessem, vocês arrancavam os próprios olhos para me dar. Indício de que ele tinha um problema nos olhos. Em Gálatas 6,11, ele diz, olha, veja com que grandes letras vos escrevi, de próprio punho. Então eu acho que ele usava um fundão de garrafa mesmo. Agora, esse problema impediu o apóstolo Paulo de fazer a obra de Deus? Irmãos, o apóstolo Paulo levou o evangelho a todo mundo habitado da sua época. O lugar mais longe que tinha gente conhecido era na Espanha, Tarsis. E ele foi lá e levou o evangelho. E não esqueça que a Espanha é na Europa, e foi da Europa que o evangelho veio para o Brasil. Com todas as suas dificuldades. E ele narra algumas aqui nesse texto. Olha quantas limitações ele tinha. Injúrias, fraquezas, necessidades, perseguições. Mas quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Idade não é impedimento para fazer o que tem que ser feito. Pobreza não é desculpa para não se fazer o que tem que ser feito. E doença não é motivo para não se fazer o que tem que ser feito. Só que nós vamos fazer o que dá para fazer. Que Jesus olhe para nós e diz, ela fez o que pôde. Ele não vai poder ser um maratonista, mas ele pode servir um café na cantina. Eu não posso mandar ele para a selva amazônica para pregar o evangelho lá, mas ele pode vir para a igreja e orar pelos irmãos e inclusive pelos missionários que estão lá. Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Eu estou fazendo o que eu posso? Porque, irmãos, Deus não quer que a gente faça o que a gente não pode, não. Limitações todos nós temos. Talvez se eu tivesse o helicóptero, eu ia poder fazer muito mais coisas para Deus, mas eu não tenho. Então eu vou fazer o que eu posso. Se eu tivesse 2 milhões de reais na minha conta, eu ia poder fazer melhor a obra de Deus, mas eu não tenho. Eu faço o que eu posso, graças a Deus. Porque Deus supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E assim nós vamos caminhando, e assim nós vamos fazendo a obra. Em terceiro lugar e último, nossos limites podem ser superados pelo poder de Deus. Mateus capítulo 17, 14 a 21, diz assim, e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Jesus estava no Monte da Transfiguração, junto com Pedro, Tiago e João, que eram os apóstolos, amigos íntimos dele. E eram homens de oração, aqueles que acompanhavam Jesus
seus retiros de oração. E quando eles desceram, os outros 9 estavam ali tentando libertar esse menino e não conseguiam. Eles esbarraram numa limitação. Como é que você faz? Você mandou o demônio sair, ele falou, não vou sair. Tem que sair, não saio. Mas sai, não saio. E agora? Chama a polícia? Chama a ambulância? Chama o bombeiro? Dá com a Bíblia na cabeça? O que a gente faz? Jesus diz, o que vai fazer vocês vencerem a limitação é oração e jejum. Que se vocês jejuarem e orarem, nada vos será impossível. É possível vencer as limitações com uma vida sujeita a Deus, uma vida consagrada a Deus. E eu não sei se descobriram de ontem para hoje, mas até hoje de manhã na minha Bíblia, a única maneira que a gente tinha de consagrar a vida para Deus é orando. Uma vida de oração. Uma vida de oração vai fazer com que vençamos nossas limitações pelo poder de Deus. Por quê? Para Deus não há impossibilidades. Olha o que diz em Lucas capítulo 18, versículo 24 a 27. E Jesus, vendo-o assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E aqui no texto, irmãos, é camelo mesmo e é fundo da agulha mesmo. O pessoal quer fazer uma exegese e inventar analogia onde não existe analogia. Aí outro fala, tinha uma portinha lá, pequenininha, que chamava fundo da agulha, que o camelo se ajeitasse direitinho e passava. Outro diz, tem uma corda que chama camelo, que é grossa, difícil de entrar na agulha, mas com jeitinho entra. Então tem jeitinho de entrar no céu, ué. Aqui Jesus está falando de uma coisa que é impossível mesmo. É um camelo, parente do dromedário, e é uma agulha de costurar mesmo. Ou seja, é impossível um rico entrar no céu. Mas aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Ou seja, a obra de Jesus Cristo tornou possível um camelo passar pelo fundo da agulha. Porque se Jesus não morre na cruz, querido, seria impossível qualquer pessoa entrar no reino de Deus. Inclusive o rico confiando na sua própria riqueza. Para Deus não há impossibilidades. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então nós devemos pedir ajuda a Ele para vencer as impossibilidades. Volta aí em Marcos capítulo 9, 17 ao 27. E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele.
e clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. O que a gente faz quando nos vemos impotentes, incapazes, diante de uma situação que não conseguimos resolver? É dobrar o joelho. Às vezes o menino é lunático, às vezes o menino está endemoniado, às vezes está doente, às vezes está desviado, às vezes está nas drogas. E a gente vai chegar para Jesus e dizer assim, eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Eu não sei mais o que eu faço com meu filho. E Jesus vai dizer para nós a mesma coisa. Se você crê, tudo é possível ao que crê. E nós vamos dizer o quê? Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Porque às vezes a gente olha a situação e a gente fala assim, não estou vendo jeito. E a gente pede ajuda ao Deus do impossível. Ao Deus para quem não tem impossibilidades. E Ele com certeza virá em nosso socorro. Deus quebrará as impossibilidades para cumprir a sua vontade. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 1, versículos 31 a 37. O anjo Gabriel disse para Maria o seguinte, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quando Deus tem algo que quer fazer, Ele quebra todas as impossibilidades. Irmãos, pode ter certeza, quando nós esbarramos num obstáculo intransponível, provavelmente aquilo não é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque quando é promessa de Deus para a nossa vida, não haverá impossível. Mas não podemos esquecer desse último versículo, 38. Então disse Maria, eis aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Não haverá impossíveis para tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Os planos do Senhor não vão se frustrar. Esses limites que você tem hoje na sua vida, de enfermidade, de dinheiro, de família, de tempo, essas impossibilidades todas, esses limites todos, vão ser quebrados pelo Deus do impossível. Não existem super-heróis no meio do povo de Deus. Todos temos limitações, de todo tipo. O segredo do sucesso na caminhada cristã não é uma vida sem limitações, mas é não deixar que as limitações nos impeçam de alcançar as promessas do Deus ilimitado. O importante não é quem eu sou, mas quem é Deus em mim. Feche seus olhos, querido, em nome de Jesus.